Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e eu estou pedindo licença para entrar na casa da senhora mais uma vez. Vai começar o programa Brasil Nordeste de hoje. Teremos o giro de notícias com os nossos colegas Marcelo Jorge em Pernambuco, Eduardo Negrão em São Paulo e Vinícius Nagem no Maranhão. Teremos também a participação do repórter Comunidade, direto do Rio de Janeiro. Vamos continuar a entrevista com a doutora Fernanda Mesquita Serva, da Universidade de Marília, em São Paulo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está no ar o programa Com Brasil Nordeste. Começando o programa de hoje, vamos até Pernambuco, onde está o nosso colega jornalista Marcelo Jorge. Marcelo Jorge, é com você. Pois então, está comigo Sandro de Moura. Muito boa tarde para você, todos os telespectadores que acompanham o programa Brasil Nordeste, a TV com o Brasil. Olha, vamos falar hoje sobre o clima, mas não é clima político não, é o clima propriamente dito. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, vem monitorando a questão das temperaturas em todo o interior de Pernambuco e vem percebendo que, historicamente, o interior vem tendo temperaturas abaixo da média. Cidades como São Bento do Una, conhecido como a terra do Alceu Valença, entre outros nomes das artes aí, chegou a uma temperatura essa semana de 13 graus, o que não é comum. Houve uma queda aí esse ano em relação a anos anteriores de 3 graus, acreditem, isso no interior do Nordeste, aqui no interior de Pernambuco. Eu estou na cidade de Garanhuns, que é a cidade conhecida como Suíça Pernambucana, Cidade das Flores, a cidade que anualmente produz o Festival de Inverno, que esse ano aconteceria, como falamos em outra edição, nesse mês de julho, mas foi cancelado em razão da pandemia do coronavírus. Bem, o Festival de Inverno não acontece, mas o inverno acontece sim. Temperaturas médias em Garanhuns à noite chegam a 10, 11 graus, acreditem, nesse período. Portanto, quem vier para o Nordeste a trabalho, até porque turismo as pessoas estão evitando em virtude da pandemia, mas se agasalhem bem e mantenham a saúde do corpo, mantenham-se quentinhos, tá? Essa é a nossa dica para hoje no programa Brasil Nordeste. Eu sou Marcelo Jorge, agradeço a audiência de todos, mando um grande abraço para toda a produção aí da TV com Brasil, do programa Brasil Nordeste, para o nosso Eduardo Negrão e, claro, para o nosso âncora jornalista Sandro de Moura, direto do Nordeste para o Brasil Nordeste. Agora vamos até o Maranhão, onde está o Vinícius Nagem, que vai trazer para a gente as notícias atualizadas do estado do Maranhão. Vinícius. Olá, programa Brasil Nordeste. Olá, meu amigo Sandro de Moura. O meu coração bate pelo Maranhão. O nosso assunto de hoje é que o presidente Bolsonaro ele destinou 17 vetos presidenciais na última sexta-feira, dia 3 de julho, e mais 2 vetos na segunda-feira, dia 6 de julho, ao projeto de lei 1562/2020, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, tornando obrigatório o uso de máscaras individuais de proteção em locais públicos. O projeto ele tem uma peculiaridade, são 2 deputados federais maranhenses como protagonistas, né, já que ele é de autoria do deputado federal Pedro Lucas Fernandes e foi apresentado por esse deputado em abril de 2020, e tem também como seu relator o deputado Gil Cutrim, que faz parte do PDT maranhense. As máscaras hoje, elas são consideradas pelos especialistas e pelos organismos de saúde como um dos principais mecanismos para a prevenção à disseminação do novo coronavírus. Nesta terça-feira, dia 7 de julho, estava marcada uma audiência do deputado Pedro Lucas, autor do projeto, com o presidente Bolsonaro, porém, em função do teste de coronavírus do presidente ter acusado positivo, este cancelou toda a sua agenda presencial, ficando também prejudicado o encontro que o deputado maranhense teria nesta data. Dentre os vetos presidenciais está aquele que dispensa o uso de máscara nos presídios. E para Gil Cutrim, relator do projeto,
Este entende que dispensar a exigência do uso de máscara nos presídios possa facilitar a proliferação dos vírus, tanto nas celas quanto em todo o sistema prisional. Já o deputado Pedro Lucas, mesmo não concordando com os vetos do presidente, disse que caberá ao Congresso Nacional a palavra final, que pode, por prerrogativa de lei, derrubá-los ou mantê-los. Vamos ver agora como é que vai ficar a redação final desse projeto, que terá sua discussão no retorno agora ao Congresso Nacional, e teremos aí, finalmente, a questão pacificada da lei. Aqui, Vinícius Nagem, direto para o Giro no Brasil Nordeste. E de São Paulo, o nosso colega Eduardo Negrão, atualizando você aqui na Com Brasil. Boa tarde, aqui Eduardo Negrão novamente, direto de São Paulo para o Brasil Nordeste da TV Com. Vamos ao Centro-Oeste, Cuiabá. Pesquisa do Instituto Locomotiva revela que a maioria dos empregados domésticos, faxineiros, jardineiros, piscineiros, empregadas domésticas propriamente dito, foi afastada sem pagamento do seu trabalho. Pelo menos 40% desses trabalhadores não estão recebendo. Apenas 23% desse total, ou seja, 2 em cada 10 aproximadamente, estão recebendo e trabalhando normalmente. E esse fenômeno se repete por todo o Brasil, fazendo explodir os índices de desemprego. É a crise do corona. Brasília, processos contra o PP, ou progressistas, não andam no Superior Tribunal Federal, o STF. A Procuradoria-Geral da República acusa o quadrilhão do PP, Partido Progressistas, e as acusações envolvem propina de R$1.600.000 da Queiroz Galvão e uma outra com valor não revelado do presidente da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, à época o Francisco Colombo, para exatamente parlamentares do PP. Alguns até estão pleiteando a presidência da Câmara Federal. Vamos ver a demora. O caso foi protocolado em 2015. A denúncia demorou 2 anos para ser aceita, em 2017. E olha que foi por 3-2, hein? Quase que não aceita a denúncia, apesar do volume acachapante de provas, porque esses 2 processos vêm de delações premiadas. Então não tem muito o que se pensar. Passados 5 anos, estamos em 2020 e nada foi julgado. Uma série de chicanas, de adiamentos, cancelamentos, até por viagem internacional de um dos advogados. Aí a gente se pergunta, cadê aquela sede de justiça do ministro Alexandre Moraes e do presidente do STF, o Dias Toffoli? Eles só são assim contra bicho grilo, como a Sarah Winter, e contra os blogueiros, como Oswaldo Eustáquio. Quando mexe com peixe grande, aí é toda a calma do mundo, toda a chance de defesa do mundo, e a pressa é zero. Se vacilar, prescrevem. Um forte abraço, Eduardo Negrão. Vamos até o Rio de Janeiro, onde está o nosso repórter comunidade, Kleber Araújo. Kleber, seja muito bem-vindo ao programa Brasil Nordeste. É com você. Boa tarde, Sandro de Moura. Vamos ao giro de notícias no Rio de Janeiro. O maior expoente da cultura nordestina no cenário carioca reabriu no último sábado. Estou falando do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, popularmente conhecido como Feira dos Paraíbas ou Feira de São Cristóvão. Após mais de 100 dias com as portas fechadas, a Feira dos Paraíbas voltou a funcionar, atendendo às regras estabelecidas pelo município, para flexibilizar o isolamento social na fase 3 de reabertura de vários setores da economia. Algumas mudanças foram adaptadas ao funcionamento da feira, para garantir a segurança de funcionários e visitantes. Nessa fase de reabertura, não tem música ao vivo, ou seja, sem forró. Mas para quem quiser saborear uma comida típica nordestina ou comprar produtos e artesanatos da nossa terrinha, o espaço está funcionando nos dias de quinta-feira, de 12 às 17 horas,
com entrada franca, e nos dias de sexta, sábado e domingo, de 12 às 20 horas, com ingresso a partir de R$ 5,00. Ainda falando sobre a flexibilização no Rio de Janeiro, o fim de semana foi marcado por aglomerações nos bares e restaurantes da Zona Sul carioca. As redes sociais foram tomadas por imagens de estabelecimentos e calçadas lotadas por frequentadores que não respeitaram as regras para a prevenção da Covid-19. Eu me pergunto, amigo Sandro de Moura, por que as cenas registradas no Leblon recebem tratamento diferenciado? Enquanto na ladeira dos Tabajaras, um vendedor ambulante foi agredido por policiais por ocupar a calçada com sua barraca de hortaliças, no asfalto, os agentes públicos são provocados e ofendidos, sem fazer valer a lei. Ou será que a lei tem 2 pesos e 2 medidas? A polícia não precisa ser agressiva com a playboyzada. Bastaria ser menos truculenta com os moradores de favela. Kleber Araújo, para o programa Brasil Nordeste. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu quero receber o seu WhatsApp. O telefone está aqui aparecendo na sua tela. Liga pra gente, manda um zap pra gente. Quero saber de qual cidade que você está assistindo o programa com o Brasil Nordeste. Nós vamos a um breve intervalo e o programa Brasil Nordeste volta já já. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Fernanda Mesquita Serva, da Universidade de Marília, em São Paulo. Vamos à segunda parte da entrevista com a doutora Fernanda. Em relação à pergunta do Negrão, como ele disse, ao primeiro semestre nosso, tivemos alguns destaques que eu preciso falar aqui. Então, nós participamos do Brasil Conta Comigo, que foi um edital elaborado pelo governo federal, que faz com que alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia estivessem nas unidades sintomáticas do coronavírus. Então, nós pactuamos com a Secretaria Municipal, através do nosso secretário Cassinho, nós pactuamos e nós, então, estamos com os nossos alunos, inclusive os alunos recebendo uma bolsa do governo federal para atuarem, então, em conjunto com a equipe da Secretaria de Saúde Municipal. Também, em parceria com a Secretaria, nós fizemos uma barreira na rodoviária aqui da cidade de Marília. Quando a gente fez muita... a cidade de Marília ela é destaque mesmo nesse enfrentamento. Então, quando o prefeito, então,
em parceria com o Comitê de Enfrentamento, fez algumas opções de abrir algumas pelos nossos números locais. Ele sempre contou com a Universidade de Marília, especialmente com os alunos e com os professores, e nós, então, aferimos a temperatura dos viajantes, principalmente quem estava entrando na cidade e saindo da cidade, e também a questão das instruções, e enfim. Também outro destaque que nós fizemos na pandemia, aqui no primeiro semestre, Sandro, foi os testes clínicos de um respirador, em parceria com uma indústria aqui da nossa região, que é a PPA. Uma indústria, ela nos procurou para a gente fazer os testes clínicos em animais. Nós temos o hospital veterinário aqui também vinculado à faculdade, então possibilitou a gente desenvolver, e hoje o respirador está na Anvisa, inclusive já em fase final de aprovação, que é um equipamento que a gente sabe o quão é importante nesse momento. Também nós testamos alguns robôs de higienização. A gente tem trabalhado muito nesse sentido, né? Porque a gente está vendo alguns materiais aí de segurança sanitária, principalmente. Então, nós temos procurado, de fato, assim, participar ativamente de todo esse movimento, porque eu acredito que através desse novo jeito, né, de agir, novo jeito de pensar, novo momento, é que a gente vai ter as boas ideias aí, né? Eu acho que a gente precisa unir forças aí para a gente conseguir, de fato, superar com a melhor sabedoria possível aí esse momento de crise. Negrão, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Pelo que eu vi, né, por esse ensaio que a doutora Fernanda deu, a gente vai ter que montar uma série aqui, porque primeiro, né, em primeiro lugar, os profissionais da área de saúde do Hospital Universitário de Marília trabalham de forma segura, com tratamento digno a esses profissionais, que eu vejo tantos governadores, prefeitos, dizendo, a gente aplaude aqui os profissionais que estão na linha de frente, mas os caras estão morrendo lá, se infectando, porque eles dão 2 máscaras para o cara trabalhar o plantão inteiro. Segundo, que a doutora Fernanda tocou no outro ponto aqui, né, testar robôs para a área de higienização. Como é que esses caras não pensam nisso? Bem, mas vamos deixar. Eu vou perguntar aqui o seguinte, fazer uma outra provocação aqui. Doutora Fernanda, nós vimos que o governo federal, através do Ministério da Economia, traçou algumas metas para socorrer alguns setores. No setor da educação, o que eu vi foi alguns gestores, inclusive, tentando impor descontos, né, de forma compulsória a uma instituição privada e tal. Como é que foi esse tratamento para o lado econômico, né, dos empresários do segmento de educação? Houve algum tratamento que ajudou ou não? Depois, Negrão, você finaliza. Esses dias, inclusive, eu estava fazendo uma discussão aqui em relação a isso, Sandro, o quão o setor de saúde e educação foram os principais impactados. É claro que cada um vai puxando a sardinha, né, para o seu segmento, mas se a gente fizer uma reflexão, que de fato a saúde e a educação foram fortemente impactados na pandemia. Digo isso, Sandro, porque eu acho que a gente precisa ver caso a caso. A Universidade de Marília, ela não demitiu nenhum colaborador, nenhum professor, nós não reduzimos carga horária de nenhum professor sequer. Essa nossa entrevista está sendo gravada, ela vai ser publicada no Brasil todo, e eu digo com muito orgulho que a nossa realidade é essa, por conta do pioneirismo do nosso fundador, do nosso presidente, do nosso reitor. Ele, de fato, manteve na íntegra todos os seus contratos, principalmente os contratos com as pessoas, que é quem faz a roda girar. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar claro o que está acontecendo. Então, a gente vê algumas instituições que me entristece e deixa meu coração triste, que essas demissões em massa que algumas instituições de ensino aí estão fazendo aí, né, pelo Brasil afora. Então, isso também nos entristece, mas, por outro lado, eu também entendo essa realidade, porque nós tivemos uma evasão e
uma inadimplência como nunca visto na história, Sandro. E assim, não é porque eu sou defensor, eu sou, né, uma defensora dos meus alunos, da família Unimar, mas assim, ninguém deixa de pagar a escola porque não quer, porque a situação realmente está muito difícil. Então, nós temos muitos comerciantes que estão com seus negócios fechados aí desde março. Nós temos empresas de festa. Quantos outros segmentos foram afetados? Então, nós temos empresas de festa, nós temos muitas outras. Então, e aí, qual é a política da instituição? O que a instituição adotou? O que a instituição entendeu ser mais transparente e honesto possível? Nós não fizemos desconto horizontal, porque nós entendemos, né, através de decisão colegiada, de que alguns segmentos foram fortemente afetados, outros segmentos, a gente tem aquele velho ditado, enquanto uns choram, outro vem de lenço. E tem alguns segmentos que foram, que deram upgrade, não sei como fala exatamente, depois pode falar, assim, mas assim, deu um upgrade. Então, assim, seria injusto fazer um desconto horizontal para uma instituição que não teve seus custos nenhum diminuídos, e alguns estudantes e suas famílias que não tiveram diminuição dos seus proventos, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que destacar. Então, no caso da Unimar, a gente manteve todos os nossos cursos na íntegra e entendemos a política individual e a vida individual de cada aluno. Então, a gente estabeleceu um canal de comunicação para que a gente pudesse, então, comunicar com esses pais, com essas famílias. E aí, algumas famílias nos procuraram, e aí, algumas opções de financiamento, de jogar a parcela, por exemplo, do mês de abril e maio para o final do contrato, sempre ponderando que, de fato, nós mantivemos as nossas atividades, né, Sandro? Mas eu acho que, assim, existem muitas posições aí meio complicadas de ser adotadas, porque, assim, a gente acaba, em detrimento de uma justiça, entre aspas, cometendo injustiças, né? Então, nós optamos por, de fato, manter a nossa qualidade com os nossos mesmos professores, porque a gente não mandou o professor doutor embora para contratar o especialista, por exemplo, isso nós não fizemos, nós mantivemos e fizemos um olhar individual, caso a caso, porque também sabemos que a pandemia, ela afetou muitos segmentos, né? O programa Com Brasil Nordeste volta já já. Deixa eu apresentar para você esta obra aqui, Anotações do Brasil. Aqui tem figuras muito interessantes que foram entrevistadas, entre estas figuras, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Claro que à época ele era deputado federal. Então, se você quer adquirir o livro Anotações do Brasil, entre no site das lojas americanas e peça o seu livro, receba na sua casa o livro Anotações do Brasil, da editora Albatroz, escrita por este apresentador aqui, Sandro de Moura. Negrão, bom, eu só gostaria de concluir o nosso tempo. Nós temos um editor aqui, o Guilherme, viu, Fernanda, que ele fica mandando uns sinais aqui para a gente no celular. Então, gostaria de agradecer muito
a sua participação. Nenhuma empresa, nenhuma instituição chega aos 60 anos se não houver muito competência e amor na gestão envolvidos. Então, gostaria de agradecer a sua participação. Lembrar que a semana passada nós tivemos aqui o senador Major Olímpio, que mandou um abraço para o seu pai, né, que está convalescendo. Reforça aqui o abraço para o professor Márcio Mesquita Serva e deixa aqui as palavras finais suas para a sua conclusão e que você volte a participar com a gente nesse nosso espaço aqui. Eu quero agradecer em nome do Eduardo Negrão, que me fez o convite primeiro, assim, sou amiga, né, do Eduardo Negrão, então as palavras dele já são suspeitas, porque a gente tem uma relação de amizade, mas eu agradeço muito o carinho, agradeço, assim, todo o esforço que você tem feito com a cidade de Marília, né, tem, assim, à frente de muitas políticas públicas que são importantes. Nesse momento, a gente precisa muito nos aproximar da política. Eu acho que esse é um momento que a gente tem acompanhado que, se houvesse, Negrão, e aí eu faço aí uma reflexão para a gente finalizar nosso bate-papo com uma reflexão, mas que eu acho que se a gente houvesse tivesse vivenciado uma política pública mais coesa, mais coerente, governo federal, governo estadual, governo municipal, talvez a gente já estaria numa pós-pandemia, pelo menos do ponto de vista emocional. Eu acho que essa briga, essas confusões, só causam um desgaste muito grande para todos os envolvidos. Fico muito triste, mais uma reflexão final, de pensar que educação superior e educação básica como um todo, ela me parece mais perigosa do que um restaurante, do que um supermercado, porque fecha-se todas as escolas, mas alguns segmentos podem abrir. Então, que geração nós vamos ter? Uma geração sequelada, porque aqueles que não conseguem compreender vão entender que ele pode ir no shopping center, porque o shopping center não tem coronavírus, mas na escola ele não vai poder ir, porque na escola tem coronavírus. Então, nós que somos educadores, nos entristece pensar que, não que eu não acho que esses segmentos devam abrir, longe de mim, o Negrão sabe a minha opinião desde o início do comitê, o que eu penso em relação a... Mas eu acho que quando você vai pensar em campanha de conscientização, você chama a educação. Quando você vai pensar em um possível remédio para o coronavírus, você chama a educação. Numa possível vacina, você traz a pesquisa e a educação. E aí, para tudo, você chama a educação. Mas para falar em plano de retomada, você não fala educação, você pensa todos os outros segmentos, e aí você deixa a educação a definir. Infelizmente, o nosso país é um país assim, que não define a educação como elemento básico. Desculpa, é uma reflexão, eu finalizo aqui, eu mais uma vez agradeço, peço desculpas, viu, Sandro? Quando vocês me convidam, eu falo muito mesmo, precisa cortar meu microfone, porque esse é um assunto que realmente nos motiva a seguir, né? Então, eu agradeço, Sandro, pela oportunidade, um prazer imenso aí, e eu fico à disposição da TV Com quando vocês me chamarem. Senhores governadores, senhores prefeitos, se eu falasse aqui o que a doutora Fernanda falou, os senhores poderiam me acusar de ser um jornalista insubordinado, talvez até subversivo, mas vejam qual a imagem que os senhores passam, talvez até sem os senhores perceber. Os senhores acham que não tem problema nenhum ir no shopping. Eu mesmo fui hoje no shopping comprar lá, buscar minha camisa, que eu mandei fazer a manga. Os senhores dizem que tudo bem, lá é algo quase que essencial. E o ensino não é essencial. É isso que os senhores estão... É essa mensagem que os senhores estão passando e que a doutora Fernanda acabou de sublinhar aqui de maneira muito apropriada. Eu diria que os senhores são quase, ao tratar desse tema, sem educação. Eu conversei aqui com a doutora Fernanda Mesquita Serva. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Com Brasil Nordeste e espero tê-la aqui outras oportunidades.
Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Estamos chegando ao final do programa Com o Brasil Nordeste de hoje. Eu quero convidar você a participar, a criar um quadro novo. Eu quero saber sobre a sua cidade. O que tem de legal aí na sua cidade? Manda um vídeo pra gente de até 2 minutos que eu quero falar sobre a sua cidade. Olha, eu conto com o carinho da sua audiência. Amanhã teremos um programa onde nós vamos falar sobre educação, sobre os recursos para merenda escolar, para mobilidade, para transporte escolar. Um assunto muito interessante com um profissional muito gabaritado do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eu conto com o carinho da sua audiência amanhã aqui ao meio-dia na tela da TV Com o Brasil para mais um programa Com o Brasil Nordeste. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.